Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Duarte. Hoje eu venho falar com vocês sobre administração do tempo. Você já quis que o dia tivesse mais que 24 horas? Se você parou para pensar e a sua resposta foi sim, então essa palestra é exclusiva para você. Eu vou te dar várias dicas de como você deve administrar seu tempo, a sua vida, a sua carreira e ainda ter tempo para você. Principalmente para você que é mulher e é empreendedora, dona de casa e que precisa ter tempo para fazer muitas coisas, porque nós somos hoje multitarefas. Mas sabe a importância de como é administrar o seu tempo para que você possa ter tempo para cuidar de você? Então acompanhe essa palestra que eu vou te dar várias dicas falando sobre isso. Mas antes de falar um pouco sobre a administração do tempo, eu vou falar quem sou eu, o que a Patrícia faz. Eu sou mãe, mulher, empreendedora, eu tenho o projeto MEC Mulheres Empreendedoras Conscientes e também tenho a TID Slides de Mestres, onde faço apresentações corporativas. Então hoje quando a gente trabalha como home office, né? Quantas mulheres hoje empreendedoras que trabalham em casa? É fácil você trabalhar em casa? Tenho certeza que a sua resposta vai ser não. Patrícia, não é fácil. Mas por que não é fácil? Porque a gente tem que trabalhar, cuidar da casa, do marido, das tarefas domésticas, levar o filho para a escola e principalmente o que? Trabalhar. Sim, porque a gente trabalha home office. E tem algumas coisas que acontecem também, quem trabalha home office. Ouve lá atrás falando que, está trabalhando em casa? Mas você não está trabalhando como CLT, não está trabalhando registrado, parece que você não está trabalhando. E entra o quê? Uma culpa. Não se sinta culpado por você trabalhar home office. Sim, é muito importante que você cuide dos seus filhos, que você trabalhe também. Então não se apegue a essas crenças que falam, eu não estou trabalhando, ou estou trabalhando home office, gostaria de ter um escritório. Tudo isso é importante para você, é um passo de cada vez. Hoje é muito importante que você saiba como conduzir, saiba como administrar, principalmente saiba de que maneira você vai trabalhar. Tenha horário para suas atividades diárias de casa, tenha horário também para o seu escritório, para o seu negócio. Então, porque o tempo da mulher hoje ele é muito diferente. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Uma pesquisa feita com mais de 1000 mulheres mostrou que o tempo de beleza é apenas de 20 minutos. Sabe aquela maquiagem básica no banho rápido e tô indo trabalhar? Esse é o tempo da mulher. Então, sair com as amigas, zero. Elas precisam mais fazer outras atividades do que ficar com as amigas. Então, ela não faz isso. Cuidados de casa. 39,1% de mulheres gastam de 1 a 2 horas com cuidados de casa diariamente. E 2 horas por dia somente com a família. E atividade física, mais que 80% das mulheres não fazem. E gastam mais tempo cuidando do corpo, gostariam de ter mais tempo cuidando do corpo e cuidando da sua saúde. E não ficar com o marido ou com o namorado, no máximo 1 hora por dia. Então, o que relata, né, que é importante dizer o tempo das mulheres? É completamente diferente do tempo dos homens. Então, porque a gente dá tanta prioridade, tanta importância a cuidar do outro, esquece de cuidar de si. Então, é fundamental que você tenha tempo para ir numa consulta médica, você tenha tempo de você buscar uma capacitação, de você aprimorar o seu negócio, de você buscar novidades para o seu mercado. O mercado está aberto. E hoje, o que você está fazendo de diferente, de novidade, para que você possa encantar e fidelizar a sua cliente? Então, isso é importante também, ter tempo para ter conhecimento, ter tempo para se conhecer, ter tempo para buscar outras oportunidades. Olha essa imagem. Essa imagem, o que ela reflete? Uma mulher cansada e dizendo que ela está olhando e falando, o que eu vou fazer agora com tanta essa bagunça? Quantas de vocês já chegaram em casa, abriram a porta e olharam assim e falaram, o que aconteceu aqui? Passou um furacão. Não foi um furacão. Passou só o seu filho brincando aquele dia inteiro. E você não teve tempo de arrumar, porque você não estava em casa. Então, isso também faz parte. Mas não adianta você ficar estressado, e agora, o que eu vou fazer? Não, você tem que saber que o tempo da criança, ele é fundamental. A criança, ela vai brincar, mas vamos ensinar. Olha, brincou, agora está na hora de guardar, porque senão fica tudo acumulado para você.
Então você acaba o quê? Ficando estressado, não tem tempo nem para curtir também com seu filho e brincar. Então a gente sabe que não é fácil ser mãe, mulher, empreendedora e cuidar da casa. Então isso é uma coisa que é fato, não é fácil. Mas isso entra muito na forma de como você vai lidar com essas determinadas situações que ocorrem no dia a dia. E falar de barulho, né? Falar um pouquinho sobre o que atrapalha. Quantas vezes você falou assim, não consigo me concentrar? Por quê? Você está trabalhando home office. Aí é uma criança, é o telefone que toca, é o desenho dali da galinha pintadinha. Enfim, é todas as coisas que acontecem no seu dia a dia. Nós sabemos disso. Por isso, eu vou dar uma dica para vocês. Se você tem uma grande dificuldade por causa do barulho, né? Do que acontece ao seu redor, coloca o fone de ouvido. Se concentre naquela atividade que você está falando e isso vai ser bem mais fácil para você. Por quê? Você trabalha home office, você tem ali, ou você tem um escritório que também tem muito movimento, muitas pessoas conversando, então você pode colocar um fone de ouvido e isso vai amenizar e você não vai ficar tão estressada referente a isso. Uma dica que eu vou dar para vocês, uma dica de leitura, que chama-se Você Dona do Seu Tempo, do Christian Barbosa. Por que eu estou dando essa dica de leitura? Principalmente você que é mulher. Você precisa ter mais informações. Então essa dica de leitura é para que você tenha tempo, seja dona do seu tempo, seja dona da sua vida. Por que nós estamos falando isso? Chega, é agora que você tem que falar. Para com a procrastinação, deixar tudo para depois. Porque amanhã eu faço, semana que vem eu faço, depois eu faço. Não é tão importante agora, depois eu faço. O que acaba acontecendo, deixando tudo para a última hora. E quando você vai ver, não vai dar tempo de fazer. Ou aí o que acontece? Aí entra aquele velho ditado que está dizendo, melhor feito do que perfeito. É melhor fazer com muita qualidade e com tempo, porque assim você vai fazer o seu melhor. E isso é muito importante, porque você vai ganhar mais tempo e você vai ser mais produtiva, organizando e decidindo quando fazer, como fazer e o porquê fazer. Quando a gente fala assim de como fazer, é importante que você tenha foco. Mantenha foco no principal objetivo. Hoje, o que eu quero? Onde eu quero chegar? Qual passo eu quero caminhar? De que maneira que eu vou conduzir? E isso é o foco, é na sua atividade diária. Hoje nós vamos falar muito do que é importante hoje para você. Você já listou as 5 atividades mais importantes que você tem que fazer no dia de hoje? Ah, nossa, nunca pensei nas atividades, eu vou fazendo o que... Ou você vai fazendo o que vai acontecendo. Como se estivesse apagando incêndio. Ah, vou resolver isso agora, porque isso é importante. Depois vou resolver isso depois, porque isso não é tão importante. Ou, daqui a pouco eu faço. E então acontece uma bola de neve que você não consegue administrar, porque você não conseguiu ter foco. E quando a gente fala de procrastinação, que amanhã eu faço, o que isso impacta? Impacta principalmente quando a gente está falando nessa imagem. Você vai olhar e falar assim, por onde eu começo? O por onde eu começo, você vai começar a listar, antes de chegar nessa situação do por onde eu começo, comece a listar o que é realmente importante para você. O que é realmente circunstancial, realmente é importante, você tem que conseguir e que você possa colocar em prática. Porque não é impossível. Muitas pessoas falam assim, nossa, é impossível, tenho tantas coisas para fazer e eu não sei como administrar. Não, isso é possível sim. Isso é possível quando você aprende a colocar isso em prática, porque isso é uma tarefa diária. E você só vai sentir o resultado de quando isso aconteceu a partir de 21 dias. Sabe, exatamente 21 dias você vai olhar para trás e vai identificar, nossa, realmente, agora estou conseguindo ter mais tempo para fazer outras atividades, estou me organizando para fazer as atividades corretas, estou tendo tempo. Eu vou tomar uma técnica fantástica, se chama-se Pomodoro. Você vai trabalhar somente 25 minutos, né? Falei, não por dia, tá? Isso é uma tarefa. 25 minutos, vai relaxar 5 minutos. Eu vou explicar como é que funciona. Então essa técnica ela é fantástica, porque como você vai utilizar? Você vai marcar, você vai dividir o seu dia da seguinte forma, né? O período de 25 minutos, e a ideia é que durante esse ciclo você trabalhe sem nenhuma interrupção. Você vai colocar o timer do seu celular ou do seu relógio por 5 minutos,
por 25 minutos para ele parar. Quando ele tocar, você vai ter aquela pausa de 5 minutos. E quando ele avisar, você vai voltar a fazer a mesma atividade. Por que isso é importante? Você terá 25 minutos ali 100% concentrada na sua atividade, sem nenhuma pessoa conversando com você ou sem nenhum tipo de distração. Então isso vai mostrar como você ser mais produtiva. E o ciclo ele é bem simples, né? Como eu falei, são 4 ciclos. Então, um primeiro ciclo de 25 minutos, tá? Depois vai ter uma pausa de 5 minutos, mais 25 minutos, mais uma pausa de 5 minutos, mais 25 minutos, mais uma pausa de 5 minutos, que é o foco e o intervalo para que você possa ser mais produtivo. Essa técnica é fantástica realmente e você colocando ela em prática é uma maneira muito simples e você vai ver o quantas atividades você já fez neste dia. E porque quanto tempo a gente fala da pausa, né? Para você atender um telefone, para você beber uma água, para você conversar com algumas pessoas. Enfim, é muito importante hoje você trabalhar essa técnica, que é uma das melhores que eu acho sobre produtividade e sobre como você vai administrar seu tempo. E 5 razões, principalmente, né, para que você possa adquirir, né, colocar em prática essa técnica do Pomodoro. Primeiro, você vai começar a anotar suas prioridades, mas como você vai anotar? Anota o que é importante. Anote depois o que é circunstancial, o que você pode delegar. Porque a partir do momento que você começar a anotar as suas prioridades, mas anota somente 5 prioridades. Porque se você anotar 20, você realmente não vai ter tempo de poder fazer. E o que vai acontecer? Vai ficar frustrado, vai ter um retrabalho e vai falar assim, olha, isso não deu certo. Não, porque você incluiu tudo como prioridade e não é bem assim que funciona, né? Então anote o que é urgente, importante, circunstancial, para que você possa colocar em prática. Então você vai começar com o primeiro dia. Primeiro dia você vai anotar o que é mais urgente para você, essas 5 tarefas, no segundo dia e no terceiro dia, anotando as suas prioridades. Depois, você anotando as suas prioridades, você vai identificar realmente, ó, nossa, eu vou priorizar isso. Essa tarefa de ter uma reunião que é muito importante, eu vou priorizar. Uma dica importante, quando você fala sobre uma reunião e uma consulta médica, você marca no horário bem próximo, o que acontece? 90% cancela a reunião? Não, cancela a consulta médica. Então, uma dica que eu dou para vocês também é o quê? Sempre tente colocar uma situação, uma reunião que é importante, sempre tarefas importantes, com horários diferentes. Porque aí, e com intervalo também, para que você possa conseguir administrar a sua agenda. Porque senão você não vai conseguir priorizar e dar atenção no que realmente é importante. Porque como você vai anotar, existem várias ferramentas para que você possa anotar, e principalmente qual é o principal objetivo. Eu vou escolher o BlackBerry, eu vou escolher a agenda do meu celular, agenda física, o post-it, enfim, a ferramenta Trello. Você escolhe qual ferramenta você vai utilizar. Mas uma coisa que é muito importante é que você deve escolher apenas uma ferramenta. Porque a partir do momento que você começa a utilizar várias ferramentas, o que acontece? Você vai acabar se perdendo. Então escolha uma ferramenta que você mais sente a facilidade de você manusear. Até mesmo post-it, por exemplo. Post-it você pode separar por cores, o que é urgente, importante, circunstancial. A agenda física também, que tem aqui, vocês podem utilizar. A agenda física que tem aqui, vocês podem utilizar também de maneira bem simples, quando todo mundo tem como mais fácil acesso, e uma maneira que você possa colocar em prática. Primeiro, a segunda razão para usar essa ferramenta. Por quê? Você será mais eficiente, porque você vai começar a analisar ao seu redor que realmente, será que eu tenho que fazer isso? Ou eu posso delegar para uma outra pessoa? Realmente é a hora de eu poder fazer isso? Ou daqui 5 minutos a gente pode conversar? Porque agora eu estou terminando uma tarefa. Sim, você pode falar isso para uma pessoa. Porque senão você... Oi, tudo bem? Vamos conversar. E aquela sua tarefa que você tinha que entregar, você não fez. Porque você deu prioridade para o outro. Então, começa a falar não também. É muito importante isso para que você possa cumprir os seus prazos. Porque você acaba cumprindo os prazos dos outros. E quando chega o seu prazo, o que acontece? Você não cumpre. Então, é muito importante que você saiba também a dizer não. A terceira razão, principalmente, eu coloquei essa imagem, mas assim, você vai ser menos chato. Por que a gente fala menos chato?
Porque a partir do momento quando você começa a administrar o seu tempo, você vai falar, ufa, consegui fazer. Então você não vai ficar estressado. Porque você fala assim, nossa, eu tenho tudo isso para fazer e eu ainda não fiz. Por quê? Você coloca tantas informações, tantas coisas para poder fazer, que você não sabe de como você vai administrar. Por isso que é importante você saber como você vai administrar o seu tempo. E outra coisa, quando você fala de ter razões, né, a quarta razão que eu falo, são novas ideias surgirão. Sabe aquela pausa, daqueles 5 minutos da técnica do Pomodoro? É importante porque se você estiver focado realmente num problema, e você fala assim, nossa, eu não vejo uma solução. E o que acontece? Você conversando, tomando um café, você fala, nossa, por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei nisso antes? E eu tenho certeza que isso já aconteceu. Mas isso acontece porque você está tão focado no problema, que é no problema e não na solução daquele problema. E quando você se distrai por um determinado momento, isso que faz você pensar em outras coisas. Aí o que vem, enfim, o que acontece é você vem a resposta. Você fala, nossa, não pensei nisso antes, tão simples. Então por isso que é importante você ter essa pausa de 5 minutos. A quinta razão que eu acho fantástica, você vai errar menos. Como assim errar menos? Sim, todo mundo erra, isso é fato. Mas o importante, principalmente, é errar menos, é assumir o seu erro. Porque quando você começa a administrar o seu tempo, você tem várias coisas para fazer. Hoje, nós mulheres temos que cuidar da casa, do filho, do marido, trabalhar. E aí você fala assim, nossa, será que eu estou fazendo tudo isso certo? E aquela culpa que você sente, quando você fala assim, nossa, eu não estou conseguindo dar atenção para todo mundo, para todas as coisas que eu preciso fazer. Porque aí você começa a separar um pouco. E como você começa a separar, você tem que começar a eliminar quais são os ladrões do tempo. Mas já ouviu falar sobre isso? Ladrões do tempo? Sim, existem muitos ladrões do tempo e que acontece com você e você não sabe nem porquê e nem como isso acontece, ou até mesmo que chamasse sobre ladrões do tempo. Primeira coisa, organização da mesa do seu a mesa do seu trabalho, o seu home office, da sua casa, enfim. Hoje, quanto é importante você ser uma pessoa organizada. Isso facilita no seu dia a dia. Isso facilita que as pessoas não venham perguntar, onde está isso? Porque elas já vão saber. Então, facilita também de como você olhar para a sua mesa de trabalho e você verificar assim, nossa, como que eu vou fazer agora? Tem tantas coisas aqui, porque onde eu vou procurar essa informação? Até mesmo o seu e-mail. Quando você recebe um e-mail, você fala, vou responder, mas onde é que eu coloquei mesmo? Tem uma pastinha, você pode criar que o e-mail vai automático. Então são facilidades hoje que você coloca no seu dia a dia que facilita muito a sua rotina. Então, como a gente fala aqui, vou dar algumas dicas principalmente de como você deve administrar a sua mesa de trabalho. Descarte tudo que não é importante, né? Não é utilizado papéis, revistas, jornais já lidos, já leu, doa. Não vai ser importante para você, alguns livros, muitos livros são importantes, eu quero guardar com forma de consulta. Então tem um arquivo específico somente para isso. Projetos resolvidos também devem ser arquivados de maneira apropriada, com etiqueta e pasta. Isso facilita bastante depois que você for fazer uma consulta. A pasta deve estar, quando a gente fala de pasta, que é aqui, a pasta deve estar organizada de acordo com os títulos e subtítulos daquilo que você está falando, sobre o assunto específico. Principalmente a gente vai falar sobre documentos. Documentos devem ser guardados em pastas separadas. Agora, se houver gavetas, enfim, na mesa, sempre a primeira gaveta deixa as coisas mais que você usa com mais frequência, com mais facilidade, para que você tenha acesso a poder utilizar. E a gente fala assim, uma mesa, né? De qual o ideal de uma mesa de trabalho? Quando essa imagem, ela reflete numa mesa onde a gente vai falar tanto sobre trabalho, família, porque tem algumas pessoas que gostam o quê? De levar quase a casa inteira e colocar na mesa do trabalho. Mas uma fotinha do meu filho, do cachorro, esse é o presente que eu ganhei. E aí, de maneira que você pode ter tudo isso, mas de uma forma harmoniosa, de uma forma que fique bonita também para você. Você pode colocar um livro que você está fazendo uma consulta, que está falando sobre sabedoria, uma flor que fala referente à família, uma pedra, essas dias está falando sobre prosperidade, uma lâmpada que fala sobre, que representa sobre sucesso, um note que é referente ao trabalho, e cartões de visita que fala referente a relacionamento, criatividade, um desenho, enfim, e o telefone aqui
está mostrando referente à parte de amigos. Então, essa mesa ela está estruturada como tudo que é importante para você e para a sua carreira. Mas quando você tem que decidir o que é importante, quando fazer, como fazer, talvez fazer. Então decida quando você deve fazer. A primeira coisa é isso, decida o que eu vou fazer. Porque você vai eliminar da sua vida os ladrões do tempo. Os ladrões do tempo significa um Facebook, um Instagram, o YouTube, o Skype, o Twitter. Sabe aquela só uma olhadinha que quando você menos percebe, você já ficou com mais de 20 minutos só respondendo bom dia no WhatsApp? Ou mandando uma mensagem para um amigo, oi, bom dia no Facebook, ou vendo só as notificações ou os posts. É importante sim a gente utilizar as redes sociais? Sim, é muito importante, porque é uma forma também de você divulgar o seu trabalho, como eu também faço. Mas você precisa saber quando, como e de que maneira você deve utilizar. Principalmente porque a partir do momento que você colocar um tempo, realmente, quanto tempo eu devo ficar no Facebook para poder acompanhar os meus clientes, ver postagens, acompanhar o que os meus amigos estão falando, ou realmente para postar a minha página no Facebook, acompanhar também as informações, é fundamental que você saiba quando, como e de que maneira você deve fazer isso. Então é fundamental você colocar tempo para poder fazer isso. Principalmente quando a gente fala de notificações de e-mail, né? A gente fala assim, agora eu estou concentrado nessa tarefa, eu tenho que fazer, e você olha, o e-mail subiu, mais outro e-mail, mais outro e-mail. E o que vai acontecer? Você para de fazer o que você está fazendo para ler o e-mail. E o que acontece, na maioria das vezes, você começa a responder o e-mail. Mas, e aquele e-mail que você já estava respondendo anteriormente? E aquela tarefa que você já estava fazendo? O que vai acontecer? A tela do seu computador vai ter várias abas. Você não vai saber nem por onde você estava fazendo, o que você estava fazendo. Por isso que a gente fala aqui, administrar essas tarefas, essas dicas, são fundamentais para que você seja mais produtiva. As notificações do WhatsApp. Coloca no silencioso. Isso é fundamental. Por quê? Senão é automático. Você vai querer ver, você vai querer pegar o celular para você ver as mensagens do WhatsApp. Então, deixa no silencioso, porque depois isso não vai chamar sua atenção. No horário do almoço, ou no intervalo, enfim, você vai pegar. Porque senão você acaba ou dando tanta prioridade para o online, porque você acaba não fazendo as suas atividades do offline. Principalmente você tem que saber estabelecer prazos. Quando você começa a estabelecer prazos, quando você vai entregar e a hora que você vai entregar, isso facilita. Porque daqui 3 dias eu te entrego, cumpra o seu prazo. Que daqui 4 dias eu entrego essa tarefa também. Ou realmente de que maneira que você vai conduzir. Porque tudo isso que eu estou falando é importante para que você tenha tempo para cuidar de você. Porque nós temos, as mulheres falam assim, eu tenho tantas coisas para fazer, mas e você? Você tem tempo para cuidar de você? Quando foi sua última consulta médica? Quando foi a última vez que você saiu com suas amigas? Ou foi comprar um presente para você? Então, quando a gente fala que nós somos mães, mulheres empreendedoras, sim, nós somos tudo isso. Mas nós não podemos esquecer que nós somos uma pessoa também. Que nós precisamos de um cuidado, que nós precisamos nos cuidar. Então, isso é fundamental para que você possa também cuidar dos outros. E quando a gente fala de cuidar dos outros, a gente fala assim, cuida tanto dos outros, mas e a sua carreira? O seu estudo, a sua capacitação? Quando foi a última vez que você fez um curso? Quando foi uma vez que você fez uma especialização ou participou de um evento para buscar realmente informação e conhecimento? E principalmente quando você busca informação e conhecimento, você automaticamente vai aprender. E você vai aprender a partir do momento que você transmitir esse conhecimento. Então não guarde somente para você, compartilhe aquilo que você aprendeu. Porque nós temos várias ações, nós temos muitos projetos, nós temos muitas coisas para fazer. Então, essas são uma das dicas que eu estou passando para vocês de como você deve administrar seu tempo, a sua vida, a sua carreira. Hoje é fundamental você saber lidar com essas multitarefas que nós temos. Então, essas dicas que eu passei foram dicas simples, mas que você possa colocar no seu dia a dia. E principalmente, sem deixar de esquecer de você, sem deixar de cuidar de você. Porque se você é o elo ali da sua família, é importante que você tenha essa administração, porque você vai administrar a sua vida, a sua carreira, você vai se sentir melhor referente a isso, vai poder cuidar mais de você,
e ter tempo também para a sua vida, para os seus filhos, principalmente porque hoje nós temos um dia só tem 24 horas, não tem mais 48, não existe 48, nem existe 36 horas. Então aproveite o seu dia, aproveite o seu momento, porque é agora, é o hoje. Esses são os meus contatos, tá? Então caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu tenho o e-mail da MEC, mec.mulheres@gmail.com, a página do Facebook também, MEC Mulheres Empreendedoras. Vocês podem participar também do grupo. Hoje nós temos mais de 2.500 mulheres. Eu quero convidar todos vocês a fazerem parte também. Desde já muito agradeço demais a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.